informá-los que a aula está sendo gravada, tá? Sobre a número 9, vamos compartilhar toda a tela aqui. Professor, tá interferência novamente. Mas nesse momento não é a minha. Não é a minha internet oscilando. Tá ruim para todos? Pra mim aqui tá normal, tranquilo. Aham. Nesse Pra mim momento também tá tranquilo. nesse momento não é a minha internet. Nas outras vezes era, por isso que eu fui lá e reiniciei minha infraestrutura, troquei o. A internet é boa, mas a gente tem o sem fio, né? O sem fio tem parede, tem outras coisas que interferem. Mas agora tá lisinho. E eu troquei o microfone também para ver se parava de dar ruído. Bom, sobre a lista, a sua dúvida é a número 9, né? Então, vou copiar ela aqui num outro documento para a gente ir fazendo, tá? O que eu quero nesse exercício? Ó? Na letra A, eu quero saber o valor de x na base 10 dessa operação aqui. Então, aqui eu consigo pegar vários conteúdos, cobrar a partir de um só, tá? Por exemplo, 70 na base 8. Quanto que dá isso na base 2? Eu vou, primeiro passo, ele está me pedindo para fazer um XOR aqui. O XOR é uma operação lógica, correto? Que nós vimos a tabela verdade do XOR, que é do OU exclusivo, correto? Vocês lembram disso? Correto. Vamos pegar aqui, ó, OU exclusivo. Aqui, ó, porta XOR. Olha a tabela verdade da porta XOR. Então, quando A e B são 0, dá 0. Quando eles são diferentes, dá 1. Quando eles são iguais, dá 0. Então, 1 e 1 também dá 0. Entendeu? Esse é o comportamento. Então, o 70 aqui, ele tem que virar o quê? Ele tem que virar a base 2. Só vou conseguir fazer as operações com essas entradas, zeros e uns, certo? Então, primeira coisa, eu vou converter isso aqui para base 2. Quanto dá na base 2, certo? 70. Como que eu converto 70, 70 na base 8 para base 2? Como que a gente aprendeu a fazer conversão direta lá? Vocês lembram? Pego o 7. Olha isso? número por número na tabela. Isso. Pego o 7 e converto para binário. Pego o 0, converto para binário. Qual a relação entre as bases? E 2. O 8 é igual ao quê? 2 elevado a 3. 3. Então, por isso que a gente faz em conjuntos de 3 dígitos, de 3 bits, tá? Correto? Então, o que eu faço agora? Eu pego e junto eles, ó. Então, aquele 7, 0 lá, na base 8, convertido para binário, vai dar isso aqui, na base 2. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Bom, antes de fazer o XOR, o que eu preciso? Eu preciso converter
Eu preciso converter esse 1, 2, 3, 4 aqui na 1, 2, 3 na base 4. Mesma coisa. Quanto que me dá isso? Na base 2. É isso que eu tenho que fazer. Bom, da mesma forma, o 4, que relação que ele tem com 2? É 2 elevado a 2. 2 elevado a 2. Então, significa que eu vou pegar o 1, o 2 e o 3 e vou convertê-los de maneira direta para binário, dígito a dígito. Qual a informação que eu tenho? Que cada um tem que ser representado em função de 2 bits. O expoente me dá o número de bits, tá? Então, 1 é 1 mesmo, 2 é 1, 0 e o 3 é 1, 1. Convertendo direto. Como que faz, professor? Vou fazer o 7 lá, que foi o maior número que nós fizemos até então, né? O que eu faço com 7? Ó? 7 dividido por 2 dá quanto? Quanto que dá, pessoal? 3 sobra 1. Dá 3. E sobra 1. O 3 dá para dividir por 2? Sim. Dá quanto? 1 sobra 1. Dá 1 e sobra 1. O 1 dá para dividir por 2? Dá? Não mais. Então paramos aqui, né? E aí, como que eu pego? Eu pego esse último número aqui com os restos ao contrário. Certo? Em que sentido? Nesse sentido aqui, ó. Entendeu? Toda conversão eu faço dessa forma. O 4 a mesma coisa, né? Eu estou fazendo em função de 2 bits. Ah, mas o primeiro só tem 1. Então tá bom, ó. Bota 0, 1, continua a mesma coisa. Certo? E aí, aqui embaixo, o que nós vamos ter? 0, 1, 1, 0, 1, 1, na base 2. Bom, agora eu já tenho tudo na base 2. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse aqui, na base 2, né? Vou colocar em cima. E vou pegar este aqui e vou colocar embaixo. Certo?
Bom, e agora? Agora eu vou fazer o short. Eu de novo. Vou fazer o short entre esses dois. O ou exclusivo. Ou exclusivo, o que que é? Ô, professor. Eu copiei errado aqui. É. Não copiou. Agora sim. Eu vou fazer o ou exclusivo entre esses dois números. Coluna a coluna. Ó. Pego aqui a primeira coluna. A primeira coluna aqui e faço, certo? Então, ó, primeira coluna, 1 em cima, 0 embaixo. São exclusivos? Pela tabela aí, ó, 1 em cima e 0 dá 1, certo? 1 em cima e 1 embaixo são iguais, então não são exclusivos, dá 0. 1 em cima e 1 embaixo também não são exclusivos, dá 0. 0 em cima e 0 embaixo também não são exclusivos. 0 em cima, 1 embaixo são exclusivos, dá 1. 0 em cima, 1 embaixo também são exclusivos, dá 0. Então, o short desses dois números deu isso aqui, ó. Certo? Entre aqueles dois números deu isso. Na base 2. Então, o meu x lá, o que que eu quero saber? Eu quero saber meu x na base 10. Eu peguei esse lado da expressão aqui e descobri que essa operação, após converter os números para binário, deu esse resultado aqui, certo? Então, agora, o que que eu faço? Eu pego esse número aqui, converto ele para decimal, eu vou achar o valor de x na base 10. Entendeu? Ó, x na base 10. Basta fazer o quê? Converter aquele número ali para decimal. Quanto que é isso? Vocês entenderam a ideia, pessoal? Sim ou não? Tem que falar aí. Eu entendi. Você entendeu, Catiane? Acho que é você que tinha me perguntado. Ah, não, eu, Jéssica. Entendi. Jéssica? Aham, É? entendi. Então tá. É que tá ali perto, as duas estão aparecendo no mesmo. Parece. Todo mundo entendeu, pessoal? Se não entendeu, dá um alô lá no WhatsApp. Deixa eu só conferir lá o WhatsApp se alguém falou alguma coisa. Nossa, meus chamados abertos. Da Uniderp, CDC. Na arquitetura ninguém falou nada, não, né? Falaram não. Então, beleza. Voltamos para nossa. Bom, tranquilo esse exercício aí? Agora vamos converter isso aqui para decimal, esse binário aqui em decimal. Vamos converter ele. Bom, a gente pega o número, aí o que a gente faz com o número? Chora. O que a gente fazia aqui, ó? 2 elevado a
Esse aqui, 2 elevado a quanto? Não sei. Tem que começar lá daqui, ó. Esse aqui é 2 elevado a zero. Assim, a quinta. Isso. Esse aqui é 2 elevado a 1. Esse aqui é 2 elevado a 2. Esse aqui, 2 elevado a 3. 2 elevado a 4. E aqui, 2 elevado a 5. Beleza? Bom, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar o que está Multiplicar em por cima. Isso. Então, 1 vezes 2 elevado... 2 elevado à quinta. Vamos lá. Opa. Aí, esse segundo aqui a gente precisa fazer? Não, né? Porque zero, né? O terceiro é zero também. O quarto é zero, né? Zero vezes 2 elevado ao quadrado. Não é isso? E aqui? 2 elevado a 1 vezes 1, né? Então, 1 vezes 2 elevado a 1. Mais 1 multiplica 2 elevado a zero. Certo? Então, 2 elevado à quinta, 32. Mais zero. Mais zero. Mais zero. Mais 1 vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2 elevado a zero. 2 elevado a zero. 1 vezes 1, 1. Então, quanto dá isso aqui? 32 mais 3. Isso é igual a... Quanto que dá? 35. Certo? 35. Então, meu x ali é o quê? 35 na base 10. O x na base 10 é 35. Entenderam? Entendi. Todo mundo entendeu, pessoal? Entendi. O bom desse exercício é que ele... Pode falar. Alguém tá falando alguma coisa? O bom desse exercício é que a gente cobra a unidade 3 inteira nele, só nele. Vocês concordam? E um pedaço dá 4, né? O resto tudo vocês conseguiram fazer tranquilamente? Pessoal, vamos fazer porque esse número 8, número 9 aí, eles são fortes candidatos a caírem na prova, tá? Número 16, tá? Tranquilo? Tranquilo. Vamos falar.
Tranquila, só a 9 mesmo que eu não sabia, que eu fiquei em Ah. dúvida. Então vamos fazer essa lista e vamos fazer para tirar dúvida. Hoje é o dia de tirarmos as dúvidas. Para que a O gente resto eu já consiga. fiz já. Uhum. Do livro, ficou alguma dúvida, alguma coisa aí que vocês queiram ver? Ficou alguma pendência? Só um instantinho. Tranquilo aí, pessoal? Esses exercícios, o livro, vocês têm alguma dúvida sobre as tabelas verdades? Alguma coisa para perguntar? Sobre os circuitos? Que porta é essa aqui, pessoal? Que parece a letra D? Porta end. Isso. E essa outra aqui, que parece uma lua? Uma meia lua. Oi? For. For. Isso. E esse aqui, ó. De negação. Negação. E quando só tem a bolinha? Só a bolinha. Igual isso aqui. Só essa bolinha. É a negação também, tá? E essa porta aqui? Qual que é essa? Essa é o X. A negação do short, tá? É o short negado. E essa outra porta aqui, sem a bolinha aqui antes do S, é a porta short. Tranquilo? Ok? Ô, professor, tem a Shore. Ah, qual que é? A Nor é a qual? É a não Shore? Não. A não short é a X-NOR, né? X-NOR. Essa aqui, ó. Tá vendo? Que é a Ah, então a coincidência que Shore eu é a falei. X-Nor. Isso. Tranquilo? A unidade 4.4 é a parte dos circuitos, né? Que a gente colocou ali na lista de exercícios.
Ó, esse aqui é um exemplo de uma porta E com 3 entradas, né? Esse aqui basicamente é um circuito só com portas de negação. Aí esse aqui tem negação. O que você deve estar perguntando é a NAND e a NOR, né? Não é isso? Essa aqui, ó. Eu acho que é. Essa aqui é a porta NAND, tá vendo? É a E negado. E a NOR é a O negado. Aí você tem o XOR e você tem o XNOR, né? XNOR, que aí seria a XOR negada, entendeu? Basicamente é isso. Aí, ó. Ele tá Professor, dá falando uma explicada sobre o circuito desse jeito. esse aqui. É. Bom, nós vimos lá como se eu fosse montar o desenho ou a expressão a partir do desenho. Como que eu faria? Vamos pegar isso aqui, ó. Vou pegar com a porta só para a gente entender. Esse circuito aqui. Como que eu monto o circuito a partir da tabela verdade? Ou a expressão a partir da tabela verdade? Eu pego apenas as saídas que são iguais a 1. Entendeu? Deixa eu ver se consigo copiar. Eu pego as saídas que são iguais a 1. Não me ajudou muito não, mas tudo bem, né? Vou fazer assim, ó. Bom, isso aqui é aquela tabela lá, correto? Bom, os cachorros agora vai resolver ficar latindo. Eu falei que o que interessa para mim são as entradas igual, as saídas, perdão, igual a 1. Então essas duas linhas aqui que é 0, não me interessa, certo? Essas duas linhas que são iguais a 0 não me interessa. Eu vou até... Aí, isso aí não me interessa. Então eu vou pegar o que é igual a 1. O que é igual a 1
certo? O que é igual a 1 eu quero. Bom, então como que eu monto a minha expressão a partir daqui? Opa. Qual? Quando que o S tem saída 1? Quando o A for 0, né? Concorda? E o B for 0. Então, se eles forem 0, o que nós temos que fazer? Ó, você lembra disso aqui, que é o símbolo do E? Quando eles são 0, a gente vem aqui e faz uma negação em cima deles. Põe o A negado, B negado. Certo? E aí? Qual outra entrada? Somado a outra entrada que dá 1. Quando A é 1 e quando B é 1. Então, essa é a minha expressão dessa tabela verdade. Entendeu? Eu pego apenas as linhas que dão 1 e aí eu vou montar a partir disso. O S é igual a negado com B negado, porque eles são 0. Certo? Concorda? Então aqui eu montei. E agora? Como que eu faço o circuito dessa expressão aqui? Como que eu faço o circuito dessa expressão? Hum? Vou ter que só. Estão me ouvindo? Tá. Tô ouvindo.
Ó, pessoal, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aí, mas seria isso aqui, ó. Para montar o circuito, o que que a gente faria? Ó? Então, eu falei com o A negado e o B negado. Aqui estão a porta E, os dois entrando nele, né? Não é isso? Na nossa expressão, o A negado e o B negado, certo? Concorda? Sim? É que o desenho aqui está errado, mas aqui tinha que ter um negado. E o que que é o negado? A gente põe uma bolinha aqui antes de entrar na porta E, entendeu? Bota uma bolinha no A e uma bolinha no B. Certo? Tá vendo aqui que aqui tem uma bolinha depois? A gente bota uma bolinha antes aqui. E outra antes de entrar na porta E aqui. Então, ou seja, a variável B negada que entra aqui. Já a outra entrada da nossa expressão é o A e B. Então entra o A e B normal sem ser negado, entendeu? Na porta E. Aí o resultado desses dois, ó, de uma porta E sai, vem para cá, o resultado da outra porta E sai, vem para cá e entra numa porta OU, que é esse mais aqui, ó. Certo? Que é esse mais aí. Entendeu? Sim, não? Eu entendi. Oi? Eu entendi. Deixa eu ver se eu consigo fazer um bem bolado aqui. E aqui, ó, nesse aqui tem minha saída S. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí no papel. Pra mim tá Sim? aparecendo a tela do navegador, professor. Tá o quê? Aparecendo a tela do navegador. Do navegador. É. Nem quando eu liguei a câmera, né? Tem que parar de compartilhar, então. Não sei se vai dar para focar no papel. A Agora tá câmera não aparecendo. ajuda. Agora tá aparecendo, só que não dá pra ver nada. É, Tá na câmera. tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma foto e mandar no WhatsApp. Não é isso?
estão vendo aí no papel? O desenho não está assim uma obra de arte, mas estão vendo o que eu mandei aí no grupo de WhatsApp? Tô vendo. Entendeu aí o que eu estava querendo dizer? Entendi. Todos visualizaram? Então aqui tem as duas bolinhas, né? E aqui embaixo não tem bolinha. Certo? Deixa eu mostrar a tela do navegador aí. Aqui, ó. Temos duas bolinhas aqui e aqui não tem bolinha. Que é a entrada aqui. Isso aqui não é o short, isso aqui é o exclusivo, tá? Essa aqui. Vamos fazer ela do exclusivo também. Então vamos pegar a tabela aqui, né? De novo. Isso, já vamos pegar aqui que eu só vou fazer as alterações. Bom, o exclusivo, a tabela é o contrário, né? Quando eles são iguais, dá 0. Quando eles são diferentes, dá 1. É, Então, o que nós fizemos ali foi do coincidência, entendeu? Aquele que eu desenhei no papel. Esse aqui é o exclusivo. Quando eles são iguais dá 0, quando eles são diferentes dá 1. E aí como que fica? Então fica assim, ó. As entradas, as entradas que estão 0 eu desprezo, então eu só vou pegar as entradas que são 1. Então essa linha aqui o que que é? É A negado e B. Então eu tiro isso aqui, ó, A negado e B. Certo? E a outra linha é o que? É A com B negado. Certo? E aí como que fica o circuito? Hã? Circuito aqui, ó. Então, A negado, A com bolinha aqui, ó. A com bolinha aqui e o B. Entra numa porta E, o resultado sai e vai numa porta O. Aqui o A sem bolinha e o B, como ele é negado com a bolinha, entra na porta E, sai e vai na porta O. Entenderam? Esse é o do O exclusivo. Aquele que eu fiz, aquela primeira tabela verdade que eu copiei é do XNOR, que é a mesma, conhecido também como circuito coincidência. Entenderam? Entendi. O restante do pessoal aí, vocês estão sem microfone ou como que estão as coisas? Não, Pra mim tá professor, de tá boa, de boa. professor. Oi? Tá de boa aqui, professor. Entendi também. Tá. Tá tranquilo também. Todo mundo tranquilo? Luiz, Pedro, Camilo, Catiane, Tranquilo, professor. Kennedy. Sim, professor, de boa aqui. Tá bom. Então, ó, nós pegamos uma tabela verdade, montamos uma expressão e da expressão montamos o circuito, entendeu? Aí o que falta para gente? Esse não está na lista, né? Eu não coloquei nenhum exercício desse, acho, para desenhar o circuito, ou coloquei? Não, coloquei, ó, o 8. Entendeu? Então, ó,
A gente resolve o que está entre parênteses primeiro. Então, nesse exemplo aqui do 8, vou colocar uma porta ou com A e B entrando, uma porta ou com C e D entrando. O resultado de ambas sai para entrar numa porta E, entendeu? Tranquilo? Mas foi só 8 que eu pedi, né, para desenhar o circuito. E aí, isso aqui é importante, ó, porque é disso aqui que a gente, ó, eu falei da página 199, tem esse exemplo lá, de como sair simplificando, entendeu? Então, nós pegamos um circuito que era maior, e aí a gente aplica as 12 regras, as leis de Morgan lá, 2 teoremas, aí aquelas leis, né, que nós vimos. Deixa eu mostrar no livro aqui para vocês. Aqui, ó, página 199. Então, pegou essa expressão. Então, se for desenhar um circuito disso aqui, vai ficar grandão o circuito, né? Vai ter um monte de porta. Aí foi aplicando as leis, ó. O que aconteceu? Virou isso aqui. Então, e agora? Eu resolvo esse circuito com quantas? Com 2 portas. Uma porta O e uma porta E. Aí, o que é mais barato você fabricar? Esse primeiro aqui, que vai uma porta, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portas, ou esse aqui com 2 portas? Hã? E produz o mesmo resultado. Então é daí que vem a importância da álgebra booleana. Esses aqui são os teoremas, né, de Morgan. Que a negação de uma soma é o quê? É o complemento da primeira variável multiplicado pelo complemento da segunda variável. Ou seja, a primeira variável negada multiplicado pela segunda variável negada. A negação de uma multiplicação é o quê? O complemento da primeira variável somado ao complemento da segunda variável. A negação da primeira variável somada com a negação da segunda variável. Correto? Esses são os teoremas. E essas aqui são as 12 regras, né, que nós mencionamos lá. Então, baseado nisso aqui, que eu peguei um circuito grande, né? Eu peguei esse circuito grande aqui, simplifiquei e cheguei simplesmente a isso aqui, ó. A isso aqui. Certo? Entenderam? É exatamente aquele exercício que está ali na lista. Ó, pode ser que seja um candidato aí a estar na prova também, viu? Vocês entenderam como é que simplifica ali? Vamos revisar ele. Ó, inicialmente, o que eu fiz aqui? Ó? O A e o B tá ali. Aí esse A e B e A e C saiu da onde? É a distributiva. A vezes B, AB, mais A vezes C. AC, tá aqui. Aí isso aqui, outra distributiva. B vezes B, né? Mais B que multiplica C. Então, beleza. Daqui fizemos isso. Então, aplicamos a distributiva. Saímos com essa expressão agora. Agora, pela regra 5. Qual que é a regra 5?
A regra 5 é A mais A igual a A. Ele vai aplicar essa regra. Qual que é o A mais A igual a A? Ó, chama o AB de A. Ele mais ele dá o quê? Dá só AB, né? Já simplificou. Tá vendo? Entendeu aí? Copia o resto. AC mais BB mais BC. Entenderam da onde que veio aqui? Para onde foi um dos ABs? Entenderam? E agora? O que dá para fazer com essa aqui? O BB, B vezes B. Dá para aplicar uma regra nele, né? Qual regra? A vezes A igual A. Regra 7. Qual regra que ele usou lá? Regra 7, ó. BB igual a B, no terceiro termo. Então, ficou o quê? AB mais AC mais B mais BC. Opa, beleza. Bom, esse B mais BC, aqui, ó, a gente pode aplicar uma regra nele, né? Ó, B mais BC. Regra 10. O que diz a regra 10? Regra 10 diz que A mais AB é igual a A. Então, B mais BC é igual a B. Analogia, entendeu? Então, nossa expressão se reduziu ao quê? AB mais AC mais B. E agora? O que mais dá para fazer? Regra 10 de novo? O AB mais B, né? AB mais B pela regra 10 é o quê? Vamos lá ver a regra 10. AB mais A mais AB, né? É somente A. Então, o que nós temos ali, ó? AB mais AB é o B. Então, ficou o quê? B mais o AC. Acabou a simplificação. AB, a analogia que vocês têm que fazer, ó, a regra é o quê? A mais AB. Lá é B mais AB, entendeu? Você podia pensar assim, ó, B mais BA. B mais BA igual a B, certo? E aí nós ficamos com essa expressão simplificada. Entenderam? Entendi. Então É eu bom. posso, como é A mais A, B mais B, por exemplo, ali, eu posso ir mexendo com o B perto do AB, né? Para ir identificando os tipos de regra, para eu ir aplicando. Isso. Por analogia, não necessariamente você vai ter Tem que ser a ordem. a variável ali, né? Perto. Aham, entendi. Por exemplo, ó, o que diz a regra 10? Vamos pegar aqui. Vamos ver se eu consigo copiar a regra 10. Acho que é uma figura. Regra 10 me diz A mais AB é igual a A. Não é isso? Isso que a regra 10 me diz. E o que eu tinha na minha expressão lá? Eu tinha AB mais B, né?
Aí você põe assim, AB mais B. Não faz muito sentido, né? Mas se eu escrever isso aqui, ó, B mais BA, tá parecido? É a mesma coisa? Eu acho que sim. Isso Por é a matemática, mesma. sim. Isso, por matemática. Então, disso aqui, isso aqui, agora eu consigo fazer uma analogia? Consigo, né? Então, ó, o B mais BA não está na mesma posição, é igual a quem? Somente B, né? Segundo aquela propriedade, né? Tá vendo? É a primeira letra aqui que tá aqui, ó, e tá aqui. A primeira letra do segundo termo é a letra do primeiro termo. Então, o que dá? Dá apenas o primeiro termo. Concorda? Por analogia, entendeu? Concordo. Todo mundo entendeu Entendi. essa analogia? Certo? Então aí nós simplificamos o circuito. E daquele circuito monstruoso virou um circuito pequenininho. Por isso que o celular de vocês hoje tem um processador octa-core e cabe na palma da mão. Entendeu? Da onde que vem essa capacidade de encolher os equipamentos? Entenderam? Eu entendi. Então é isso aí. Muito bom, né? Mais alguma dúvida? Daqui da lista do livro da unidade 3 e 4, que é nosso assunto de prova, da outra lista que eu tinha passado, do outro trabalho. Opa, não foi esse, foi o conversão de base. Essa aqui, né? Vocês já fizeram, já entregaram. Então vocês perceberam que numa questãozinha única, tipo essa, uma única questão, só isso. Eu cobrei todo o conteúdo da unidade 3 e mais quase tudo da metade da unidade 4 numa questão. Vocês entenderam? Vocês concordam comigo? Então, esse tipo de questão aqui, ó, que cai em concurso, desse formato, que a gente cobra vários assuntos numa única questão. Concordam? Concordo. Eu não sei se alguém tem a intenção de fazer concursos militares, costumam cair esse tipo de exercício, entendeu? Aliás, acho que a primeira vez que eu vi foi num concurso esses exercícios aqui. Certo? É bom que a gente, assim, é um exercício tipo ENAD, sabe? Uma prova do ENAD, por exemplo.
Na prova do ENAD, as questões são montadas dessa forma aqui, que numa única questão, ele exige conhecimento de várias disciplinas juntos. Não só da mesma matéria, né, mas sim de outras disciplinas. Por exemplo, mistura arquitetura com lógica, mistura arquitetura com algoritmos, entendeu? Numa única questão. É parecido com isso aqui, que eu estou cobrando vários assuntos da mesma disciplina numa única questão. Certo? Tranquilo, pessoal? Certo. Mais dúvidas? Reclamações, sugestão? Não, sem dúvida. Próxima aula teremos a prova. A prova, o senhor vai dar um tempo menor também para fazer? Ou vai ser que nem de um dia mesmo, 24 horas? A princípio, se nada mudar, vai ser igual. Tá bom. Dia 11 ou qual que foi o dia que você marcou mesmo, professor? Dia 18. Dia 11 é feriado. Beleza, então vai ser Dia do mesmo 18. jeito, vai ser do mesmo jeito que foi programado o outro. O senhor vai liberar aqui e vai ficar no chat caso. A menos que ocorra alguma, vamos dizer assim, notícia muito boa que libere tudo e a gente volte presencial. Entendeu? Mas não sei como que. A princípio é no mesmo estilo da B1. Vocês não, acho que vocês não têm iterativas, né? Vocês são primeiro semestre, né? Não, professor, a gente não tem interativa. Então, mas as turmas que têm interativa, eles estão fazendo as iterativas aqui, a partir de hoje, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, aqui ficou um feriado, tá? 11 e 12. Porque 11 é feriado e 13 é feriado municipal. Então acabou emendando aqui a sexta, entendeu? É que o 13 aqui também é feriado municipal. Aí, aproveitando a oportunidade aí, dá para ficar em casa no fim de semana, né? Não é verdade? Vamos aproveitar o final de semana para ficar em casa durante a quarentena, que a gente já está em casa. Já tá em casa, é isso que eu ia falar, não tem o que fazer. Então, isso aí. Tranquilo? Então, até o dia 18, vocês me entregam o trabalho. E aí a gente faz a prova. E aí nas próximas semanas aqui, a gente já vai estar caminhando para o final do semestre. Ok, pessoal? Tem mais alguma dúvida? Não, sem dúvida. Então, vou encerrar a gravação aqui. Estou por conta das dúvidas, tá?